Você já se sentiu isolado? Aquela sensação de que ninguém te entende, de que cada comportamento alheio te irrita porque parece que são todos idiotas ou vivem num mundo completamente diferente do seu? E no Brasil é quase inevitável. A gente escuta música alta, fala demais, não respeita o espaço dos outros. A gente acaba achando que o problema é o mundo, que ninguém é bom o suficiente pra nos entender. Então a gente se afasta. Mas esse é o erro. Como Robert Greene diz, não construa fortalezas. O isolamento é perigoso. O isolamento destrói sua autoestima, mata seu poder social e já derrubou pessoas muito maiores do que você e eu. Quando você se isola, você perde informação, aliados e oportunidades. E o pior, você se torna um alvo fácil, porque quem não tem uma rede de apoio acaba virando o brinquedo dos oportunistas. O jogo é outro. O ideal é circular, fazer aliados, se misturar. A multidão é um escudo. E foi exatamente isso que eu percebi lendo Chainsaw Man. A personagem Asa Mitaka é um manual vivo do que não fazer quando o assunto é conviver e manter poder social. Ela é chata, esquisita, odeia todo mundo e morre de inveja dos outros. E como a melhor forma de aprender é vendo o erro dos outros, hoje eu vou te mostrar 3 atitudes que fazem a Asa se isolar. E que provavelmente você também comete. E é por isso que, provavelmente, ninguém suporta conversar com você. A Asa estava se preparando para o encontro com Denji. Ela se arrumou, montou um plano infalível e se garantiu que o seduziria. Afinal, Asa era fofa pra caramba, e os homens se ajoelhavam por qualquer um que os divertisse, segundo ela mesma. Então ela chegou no encontro e começou a falar sobre as qualidades de anêmonas. Denji interrompeu, dizendo que queria ver os pinguins, e Asa o mandou ficar quieto, para que ele continuasse a diversão do encontro que ela planejou. Então ela seguiu explicando excessivamente sobre estrelas do mar, como se fosse uma Wikipédia, e Denji totalmente entediado e cansado. Ele queria ver os pinguins, mas Asa perde a paciência e o manda calar a boca para que o encontro seja perfeito. Mas então, de saco cheio, Denji se retira da cena e a deixa sozinha. Você já passou por uma situação onde você falava com alguém, contando histórias legais e mesmo assim a pessoa não demonstrou interesse? Ou quando você planejou uma apresentação perfeita e mesmo assim parecia que ninguém queria prestar atenção? Talvez o problema não seja o público, mas sim você. Muitas vezes falando de coisas que nos interessam, sem pensar se o outro está interessado nesse assunto como a gente. E não notamos o tédio do outro na conversa. Não ficamos presentes de verdade. Falar apenas sobre coisas que queremos fazer é uma das coisas mais anticarismáticas que alguém pode fazer. E isso é um dos motivos que fazem as pessoas não suportarem ficar ao seu lado. Ficar ao lado de uma pessoa que apenas fala e não escuta é uma das piores experiências possíveis. E devemos evitar a todo custo se a gente quiser ser carismático e não jogado de lado em qualquer ambiente social que a gente vá. Isso se conecta perfeitamente com a Lei 18 do Poder do Robert Greene. Ele diz que o isolamento é perigoso, porque quando você se fecha demais, você para de receber informações do mundo real. E é exatamente o que a Asa faz aqui. Ela acha que tá no controle, mas está presa dentro da própria cabeça. O Greene fala de um pintor renascentista, o Pontormo, que trancou a capela onde estava pintando porque queria criar uma obra-prima definitiva sozinho. Resultado, ele passou 11 anos trancado, obcecado por detalhes, e quando morreu, o que restou foi uma bagunça incompreensível. Ele perdeu a noção de conjunto, a proporção, e ficou só na sua cabeça. É exatamente o que acontece com a Asa no aquário e com a gente na vida real. Quando a gente se isola na própria cabeça, a gente fica igual o Pontormo, obcecado pelos detalhes do nosso plano perfeito e completamente cego para a reação das pessoas ao nosso redor. A gente perde a informação mais valiosa, que é o feedback do mundo real, e sem essa informação, viramos um alvo fácil para o fracasso. É por isso que o isolamento, por mais seguro que pareça, é sempre o caminho mais rápido para o fracasso. Para resolver isso, bom, Dale Carnegie já dizia em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que as pessoas amam falar sobre coisas que elas gostam e sobre elas mesmas. Então faça perguntas interessantes sobre o que a pessoa gosta. Todos gostamos de falar sobre o que gostamos. Voz interessada na conversa, engaje mesmo que você não entenda nada do tema. O simples ato de perguntar já é super carismático por si só. E sempre preste atenção nos sinais que o outro está dando. O corpo das pessoas fala quando elas estão incomodadas ou entediadas. Leia esses sinais, como um bocejo, linguagem corporal apontada para fora, braços cruzados, e veja se a pessoa engaja de uma forma recíproca na conversa. Se ela está sendo monossilábica e nem está te olhando, é grande a chance dela estar entediada na conversa. Pare de pensar que falar apenas sobre o que você gosta fará os outros gostarem de você. Você só está sendo como a Asa, chato pra caramba. Asa Mitaka se estressa. Yoro diz para ela seguir o Denji, mas Asa se recusa, dizendo que é ele quem está errado e não ela. Ela cutuca, dizendo que foi ele que interrompeu as explicações dela e foi embora sozinho. Ela não tinha feito nada de errado em sua visão. Então Yoro a interrompe e diz o real motivo pelo qual o Denji foi embora. Ela era muito chata, apenas não tinha percebido. Quando você está sozinho e sem ninguém, aumenta a possibilidade de estar errando e você nem percebe. Quando nos isolamos, não temos feedback de nossas ações, então acabamos nos enganando em nossos julgamentos. Quem nunca achou que estava perfeito e limpo para sair até que alguém lhe tocou e disse que havia algo no seu rosto? Se não tem ninguém ali para nos avisar de pontos cegos ou hábitos estranhos em nós mesmos, vamos acabar nos prejudicando sozinhos. Por isso que precisamos de feedback externo para evitar esse tipo de situação. Por exemplo, na época do Covid, já que a gente usava máscara, as pessoas começaram a fazer caretas estranhas, já que ninguém estava olhando. Porém, quando acabou e voltamos a andar sem máscaras, muitas pessoas continuaram a repetir esse comportamento, e as pessoas começaram a notar. E só depois de terem avistado e apontado, as pessoas começaram a notar as caretas e pararam. Sem feedback externo dos outros, vamos ficar fazendo coisas e hábitos estranhos. Por isso precisamos estar com pessoas. Elas são um espelho que mostra o que a gente não vê. Quando você se afasta demais, perde essa referência e começa a acreditar em suas
próprias versões das coisas. E é aqui que entra mais um ponto da Lei 18 do Poder. O isolamento não te deixa só, ele te deforma. Quando você fica tempo demais preso na própria cabeça, começa a acreditar nas suas próprias ilusões. Você se convence de que está certo, mesmo que todo mundo ao redor tá gritando ao contrário. Greene fala que reis e líderes que se trancavam em fortalezas acabavam cercados de bajuladores, sem contato com a realidade. Eles paravam de receber críticas sinceras e foi assim que perderam o trono. A Asa, isolada na fortaleza da mente dela, não tem um espelho. Ela não consegue mais se enxergar. E a gente faz o mesmo com o devido feedback, quando bloqueia quem nos confronta, ou quando só escuta quem concorda com a gente. No fim, o isolamento não te protege, ele te transforma em alguém incapaz de ver os próprios erros. Pare de achar que você tem uma autopercepção perfeita. Ninguém tem. Por isso, crie o hábito de pedir feedback. Mas não qualquer feedback. Procure pessoas que falam a verdade, não o que você quer ouvir. Se você trabalha ou estuda, pergunte direto. Tem alguma coisa que eu faço que te irrita ou te incomoda? O que eu poderia melhorar? Escute sem se justificar. Só absorva. A maioria das pessoas nunca melhora porque quer ter razão e não resultado. E lembre-se, quem te corrige não é teu inimigo, é teu espelho. Asa, estressada pela resposta da Yoro, começa a jogar a culpa nela e no Denji, dizendo que as explicações dela eram incríveis, mas ela e o Denji são demônios e por isso eles não podem compreender isso. Ela grita, eu fiz tudo certo, enquanto a Yoro apenas vê a culpada de tudo bem na sua frente. Você já participou de algo em grupo e ficou culpando os outros pelo fracasso? Pare com isso. É muito fácil apontar o dedo, difícil olhar no espelho. Quando algo dá errado, nosso cérebro tenta nos proteger inventando desculpas. A culpa é do colega, do chefe, do timing, do destino, qualquer um menos a gente. Mas o problema é que, quando você culpa os outros, você não aprende nada. E esse é o maior auto-engano que existe. Achar que se livrar da culpa é o mesmo que resolver o problema. Não é. A Asa faz exatamente isso. Grita que fez tudo certo, mas não percebe que está presa na própria teimosia. E a verdade é que todo mundo faz isso em algum nível. A diferença é que quem tem poder aprende a sair desse ciclo. No final, a Asa tá completamente sozinha. Ela tenta salvar o próprio ego, culpando o Denji e a Yoro. Mas é exatamente isso que o isolamento faz com a gente. Ele destrói nosso senso de responsabilidade. Porque quando você vive dentro da sua cabeça, o vilão da história nunca é você. E isso é o que Robert Greene avisa na Lei 18. Quando você se isola, acha que está se protegendo, mas na verdade está abrindo mão do poder. O verdadeiro poder vem de estar em contato com o mundo real. Com pessoas que desafiam você, corrigem você e fortalecem-o. Quem se acha demais começa a lutar sozinho. E sozinho, ninguém vence por muito tempo. Quando algo der errado, seu cérebro vai correr para culpar alguém. Pare, respira e faça uma pergunta melhor. A mente funciona como Google. Se você digitar "por que tudo dá errado comigo?", ela vai te mostrar 1000 razões para você se sentir um fracasso. Mas se você perguntar o que posso aprender com isso, qual parte disso eu consigo controlar, o que eu faria de diferente da próxima vez, o cérebro muda o foco, sai da autodefesa e entra no aprendizado. No fim, não é sobre se culpar, é sobre entender o que deu errado e ajustar o rumo. Quanto melhores as perguntas, melhores as respostas que sua mente vai te dar. No fim das contas, quem assume o erro não é fraco, é quem mais cresce. O isolamento é uma prisão invisível. Você acha que está se protegendo, mas na verdade está só se apagando aos poucos. O poder não está em se esconder, está em se conectar. Ele circula entre pessoas, ideias, conversas e trocas reais. Ficar trancado no próprio quarto pode parecer seguro, mas também é a forma mais rápida de se tornar irrelevante. Você não cresce, não aprende, não atrai nada de novo. Não seja como a Asa Mitaka, presa na própria cabeça, tentando provar que está certa enquanto o mundo segue em frente. Seja curioso, seja presente, seja alguém que escuta, que pergunta, que observa. Quando você se abre pro mundo, o mundo começa a se abrir para você. E o que antes era isolamento vira magnetismo. E eu mudei completamente quando comecei a aplicar isso na prática. E garanto, o mundo fica bem mais interessante quando você para de fugir dele. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses 3 erros você já cometeu ou ainda comete? O 1, o 2 ou o 3? Eu vou ler cada um. E lembre-se, na prática, a teoria é outra. Um abraço.